Olá, querido, seja bem-vindo novamente à nossa meditação sobre o Pai Nosso. Hoje a gente vai entrar na parte que Cristo fala assim: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Jesus ele fala que a gente deve se aproximar diante de Deus pedindo perdão por nossos pecados, por nossas dívidas perante Ele. Isso é um reconhecimento de que Deus está certo e nós estamos errados. Nós, como seres humanos, nascemos afastados de Deus por causa do pecado. Isso nos leva até atitudes, pensamentos, ações, palavras que, em sua grande maioria das vezes, desagradam a Deus. A gente deve sempre recorrer a Deus pedindo perdão, reconhecimento de que a gente entende que a nossa conduta não é correta muitas vezes com Deus. Isso sendo fruto de um arrependimento verdadeiro, onde você entende na sua mente, na sua razão, de que você está errado, que Deus está certo, que o padrão correto é a palavra de Deus. Você se entristece por não viver esse padrão e você se arrepende dessa conduta que você tem vivido e fala: Pai, perdoa-me. E você sabe que pode encontrar em Deus, por meio de Cristo Jesus e daquilo que Ele fez na cruz do Calvário, o perdão, a remissão dos seus pecados. Ele pode limpar o seu coração de todo pecado, de toda culpa, de toda dívida, e você pode ter paz com Deus, uma mente sem condenação, uma mente sem culpa. Jesus ele proveu tudo isso na cruz. Ele possibilitou que por meio da sua obra na cruz, onde Ele morre em nosso lugar, em nosso favor, Ele substitui a nossa vida lá naquela cruz, onde eu e você deveríamos ter morrido. Ele se colocou no nosso lugar, Ele morreu em nosso lugar, pagou a nossa dívida e nos possibilitou o perdão e a limpeza de todos os nossos pecados. Isso nos dá o acesso ao Pai. Mas sempre que erramos, nós devemos ter a consciência de reconhecer que não estamos vivendo à altura daquilo que Deus nos chamou para viver. Devemos reconhecer, pedir perdão, nos arrependermos e mudar a nossa conduta. Mas Jesus fala que a gente não deve apenas se dirigir ao Pai pedindo perdão, mas que a gente tem um parâmetro, a gente tem aí uma comparação. A gente se aproxima a Deus pedindo perdão, lembrando também que estamos pedindo perdão a Deus porque também perdoamos aqueles que nos ofendem. Quando você tem essa consciência de que é perdoado por Deus, que diante das milhares de ofensas que você faz a Deus, que você agride a santidade de Deus por meio das suas palavras, ações, desobediência, e mesmo assim, pelo seu amor e por aquilo que Cristo fez, Ele te perdoa. Quando você tem essa consciência de que Deus te perdoa de coisas ilimitadas, você não tem como negar o perdão àquelas pessoas que acabaram de alguma forma ferindo você, magoando você. Ele fala assim: olha, se dirija ao Pai pedindo perdão por seus pecados e dizendo que você também tem perdoado aqueles que ofenderam você. Que da mesma forma que você entende que o seu Pai Celestial te perdoa, você tem perdoado o seu próximo. E se você tem dificuldade em perdoar as pessoas ao seu redor, se você é uma pessoa que guarda rancor, que guarda mágoas, que seu coração é endurecido, lembre-se sempre que a cada manhã as misericórdias de Deus se renovam sobre a nossa vida. E Ele nos perdoa dezenas de vezes, infinitas vezes, cada vez que nos arrependemos reconhecendo os nossos pecados. E cada vez que uma pessoa que magoou você, feriu você, também pede perdão a você, também reconhece os seus erros, você não pode reter esse perdão. Porque todo aquele que é perdoado por Deus, todo aquele que tem essa consciência de salvo por Deus, que o sangue de Jesus libertou ele de todo pecado, que nenhuma condenação há sobre a vida dele, essa pessoa não consegue ficar abrigando no seu coração mágoas e rancores contra outras pessoas. Ela libera o mesmo perdão que ela recebe de Deus, ela libera sobre essas pessoas. Ela não fica ali com aquele sentimento de querer que a pessoa lhe pague essa dívida, que a pessoa possa de alguma forma sofrer também aquilo que ela fez contra você. Você abre mão. Você entrega na mão de Deus, que é o juiz de todas as coisas. Você diz que Deus é aquele que vai fazer justiça em seu favor e você vai apenas liberar perdão a essa pessoa que magoou, feriu você, porque você entende também que você é alguém perdoado, alguém que recebeu uma medida de perdão e graça imensurável. E você não vai reter para ninguém o perdão e não vai ficar abrigando na sua alma, no seu espírito, essa mágoa que fere você. Porque a mágoa é um veneno que você toma esperando que o outro sofra, mas isso só faz mal para o seu coração, só entristece o Espírito de Deus e faz com que você se feche para aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, peça a ajuda do Espírito Santo para que você possa se dirigir a Deus sempre, sempre, todos os dias, pedindo perdão por seus pecados, limpando a sua mente, o seu coração com o sangue de Cristo e também livrando o seu coração de cada mágoa, de cada ressentimento, de cada pensamento ruim em relação a pessoas que feriram você.
E se você tem pessoas que você feriu essas pessoas, que você de alguma forma magoou essas pessoas, peça perdão a elas, se dirija a elas pedindo que elas possam de alguma forma ali reconsiderar tudo aquilo que aconteceu, te perdoar e que você possa restituir essas pessoas, tendo sempre essa consciência de que Deus nos perdoa e nós devemos perdoar e pedir perdão a todos aqueles que estão ao nosso redor e precisam de alguma forma acertar contas conosco. Então que tenhamos essa consciência de que sempre que pecarmos, podemos nos dirigir ao nosso Pai Celestial por meio de Cristo Jesus para obter o nosso perdão, e sempre que alguém nos ferir ou ferimos alguém, devemos tratar essas questões por meio de perdão, de reconciliação. Que Deus te abençoe, que Ele te ajude nessa relação a entender que você que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há sobre a sua vida. Os seus pecados do passado, presente e futuro foram resolvidos na cruz. Mas você, a cada vez que vacila, cada vez que você foge do padrão de Deus, você precisa reconhecer, voltar atrás e restaurar essa comunhão com Deus onde você quebrou ali por meio da sua desobediência, pedindo perdão a Ele. Então que Deus te abençoe, que você tenha essa consciência de que Cristo possibilita a libertação de qualquer culpa, de qualquer pecado, por meio do arrependimento e da confissão a Ele. Deus te abençoe e até a próxima.